bom dia para você. O Poder e Negócios está no ar. Hoje vamos falar sobre o compromisso da Justiça Eleitoral, trazendo orientações para você, que é eleitor, que vai votar este ano. Em outubro, os brasileiros devem eleger presidente da República, governadores, senadores, deputados estaduais e federais. Você vai ver a importância e a necessidade de regularizar o título, as regras sobre propaganda eleitoral e o que o Tribunal Regional Eleitoral está planejando para manter todo o processo sob controle. O nosso convidado é o presidente do TRE Pernambuco, André Guimarães. Bom dia, presidente. Obrigada por estar com a gente hoje. Bom dia, Meire. É um prazer estar aqui com você. A gente está acompanhando aí todo o processo de montagem para as eleições deste ano. Em que fase está o TRE de Pernambuco? No momento, Meire, o nosso foco é no cadastramento dos eleitores, cujo prazo fatal se encerra no dia 4 de maio. Quando o senhor fala em cadastramento, quais são os serviços que os eleitores têm que fazer para poder ficar em ordem com a Justiça Eleitoral? Olha, a maioria dos eleitores já estão em ordem com a Justiça Eleitoral. Entretanto, esse prazo, né, de cadastramento, ele tem por finalidade, principalmente, para aqueles eleitores que pretendem mudar o domicílio eleitoral, ou para aqueles que têm alguma pendência eleitoral por terem faltado a eleições anteriores, né? E principalmente para aqueles eleitores que pretendem tirar o seu título de eleitor. Quem não justificou a ausência na última eleição, por exemplo, precisa regularizar também essa situação, até para ter a certidão de quitação eleitoral. O ideal é que regularize, tendo em vista que estar regular, né, com a sua situação eleitoral é importante, inclusive para efeito, né, de se submeter a concurso público. Essa certidão de quitação eleitoral, ela comprova que o cidadão está ok, está em ordem. Está ok, não tem nenhuma pendência com a Justiça Eleitoral. Como é que a pessoa tira essa certidão? É serviço online? Essa certidão pode ser tirada online, de forma fácil. Aliás, como tudo hoje na Justiça Eleitoral, Meire, pode ser feito através do site do TRE-PR. O senhor tem chamado muita atenção dos jovens, né, para que eles abracem essa democracia, né, esse sentido de cidadão para participar desse processo democrático. Por quê? É verdade, Meire. Eu acho isso de suma importância. Os jovens, né, eles têm que se conscientizarem, né, da importância da política ou da participação política, né? Nosso sistema é um sistema democrático. A nossa Constituição, no seu artigo 1º, diz, no parágrafo, né, diz que nós somos, né, um Estado democrático de direito. E no parágrafo único diz que todo poder emana do povo, que o exerce através dos seus representantes eleitos, ou diretamente, através de plebiscito ou referendo. Mas no que toca às eleições, é isso que os jovens têm que se conscientizarem. A eleição é o momento através do qual o povo brasileiro participa. Assim, é um processo de escolha para o nosso futuro. Da gestão para o futuro, quer dizer, a gestão do país, a gestão de demandas públicas, quer dizer, de saúde, previdência, educação. Então, os jovens têm que entender que eles precisam participar da democracia. A gente vê movimentos estudantis muito engajados com processos democráticos, né, com escolhas, né? Então,
O que seria obrigatório hoje em relação à votação? Quem é obrigado a votar? São obrigados a votar os cidadãos a partir dos 18 anos de idade. E facultativamente os jovens de 16 até 18 anos, né? E os idosos a partir dos 70 anos. A gente está no meio de uma pandemia, presidente, e a gente sabe que ainda existem muitos protocolos. É claro que a gente já está com muitas regras mais flexíveis. Então, assim, tanto o jovem quanto o adulto ou idoso, todos precisamos obedecer essas regras. E vocês estão muito preocupados com o andamento, né, de todo esse processo até outubro. A gente até pensa em relação à biometria, se ela foi prejudicada ou não pela pandemia. Sim, a biometria foi prejudicada pela pandemia ou foi suspensa em razão da pandemia, né? Assim que houver a flexibilização, né, é possível que retorne, mas não será mais possível para essa eleição, né? Tudo faz crer, Meire, que com a calmaria da pandemia, com a normalização, né, essas eleições, né, transcorrerão de forma bem mais tranquila do que a última eleição. A gente sempre acompanhou esse processo de quantas cidades estão no processo de biometria, porque a biometria iria trazer e trouxe muita segurança ao processo. Então, como a gente ainda está engatinhando nessa questão de sair da pandemia para viver num mundo mais livre, né, do novo coronavírus, a gente tem que se adaptar às regras. E as regras de segurança precisam ser muito firmes em relação às eleições, porque a gente sabe quantos e quantos ataques, né, o TSE, o TRE sofrem. Então, qual é a preocupação que vocês estão tendo já agora no começo do ano em relação à garantia da segurança para o processo eleitoral em outubro? Você diz respeito ao sistema eleitoral. Ao sistema eleitoral. Ora, essa preocupação é constante, né? A partir do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, né? Nós, da Justiça Eleitoral, e acredito que o povo brasileiro, ou tenho certeza que o povo brasileiro, confia no nosso sistema eleitoral. A meu ver, não há nada que possa pôr em dúvida a segurança das nossas eleições e a segurança das urnas eletrônicas. Nada, absolutamente nada, foi provado até agora que as urnas eletrônicas sejam inseguras. Ao contrário, todas as eleições que foram realizadas com as urnas eletrônicas, eu desconheço qualquer questionamento dos que dela participaram. E mesmo assim, há uma preocupação muito grande em relação aos ataques, né, de hackers e também as fake news, as notícias falsas. Vocês estão em parceria com a universidade para tentar formalizar aí um acordo, um projeto, um programa que garanta mais segurança? Sim. Inicialmente, eu diria que essa preocupação é uma preocupação que tem como diretriz, né, o Tribunal Superior Eleitoral tem como diretriz, né, combater as notícias falsas. Daí porque criou, né, o Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação, a partir das eleições de 2020, e que se intensificou e permanecerá para essas eleições. Então, o Tribunal Superior Eleitoral tem esse programa, com a participação de inúmeros parceiros, inclusive também da imprensa, dos órgãos de checagem, de partidos políticos. Essa semana ou a semana passada, o ministro Fachin se reuniu com o presidente do Senado para formar uma comissão também com esse foco. Por quê, Meire? Porque o interesse não é da Justiça Eleitoral em si, mas é do povo brasileiro, é da democracia. Então, a democracia não quer conviver com mentira. Então, nós temos que combater as notícias falsas que possam atacar de forma inverídica
a confiabilidade e integridade do nosso sistema eleitoral e, consequentemente, das eleições. E assim, notícia falsa tanto de quem constrói essa notícia falsa, quanto quem repassa. Vocês estão preocupados também com esse repasse, as redes sociais estão aí, né? É uma velocidade incrível, a gente começa convivendo com um assunto hoje, daqui a pouco ele está pulverizado. Então, assim, existe uma preocupação específica com rede social, com as notícias de internet? Sem dúvida. E as próprias redes sociais são parceiras da Justiça Eleitoral. Fazem parte desse programa, né, de enfrentamento à desinformação. De tal modo que qual é o objetivo principal? Detectada uma fake news ou uma notícia falsa, inverídica, imediatamente contra-atacar com notícias verídicas, oficiais da Justiça Eleitoral, seja através do TSE, seja através dos tribunais regionais eleitorais. No que toca ao Estado de Pernambuco, nós estamos, né, trabalhando, inclusive, em reforço a esse programa do TSE, um convênio com a Universidade Federal, também com esse foco de combater as notícias falsas. Então, o TRE está firmando uma parceria com a Universidade Federal de Pernambuco. Está construindo essa parceria, acredito, né, e tenho fé que em breve nós vamos conseguir concretizar essa parceria e esse convênio com a Universidade Federal. Presidente, quando a notícia é rastreada e se chega ao autor, que tipo de punição essa pessoa ou esse partido ou essa coligação pode receber? Olha, notícia falsa é combatido com notícia verdadeira. Se a notícia veiculada, né, tiver conteúdo de ilicitude, evidentemente a nossa legislação, o TSE, a resolução do TSE já prevê punições para aquele que está promovendo essa e, eventualmente, o beneficiário que estiver promovendo e tenha conhecimento dessa notícia falsa. Então é preciso que todo mundo fique muito atento, principalmente às fontes, né? A gente está aqui conversando sobre o processo eleitoral, que esse ano acontece em outubro, mas bem antes toda a movimentação já começa, tem as campanhas, né? Tem a união das pessoas para formar uma coligação. Então, assim, é um tema muito delicado e sobre o qual o TRE de Pernambuco tem se debruçado com muito afinco, não é, presidente? Vocês também têm entrado em contato com as polícias, com outros órgãos de segurança? Sim, nossa intenção é convocar parceiros, entendeu? A Polícia Federal, que tem muita, né, expertise nessa questão, e a Polícia Civil, entendeu? A Polícia Militar. Então, todo órgão, o Ministério Público, então esses órgãos, né, nós vamos formar uma corrente para combater as notícias falsas e punir sempre que necessário aquele que estiver produzindo essas notícias falsas. Presidente, o que é que a gente pode considerar como um fake news, né? Na prática, que tipo de notícia pode causar um estrago tremendo, sendo considerada notícia falsa? Por exemplo, divulgar de forma inverídica que as urnas eletrônicas são violáveis, sem uma argumentação, né, consistente, uma argumentação plausível, apenas por divulgar e tumultuar o processo eleitoral. Então, isso, né, é uma fake news que merece reprimenda. Bom, a gente vai continuar a nossa conversa, mas depois do intervalo a gente vai falar sobre título eleitoral, atendimento especial no dia das eleições, propaganda eleitoral. Nossa conversa é com o presidente do TRE de Pernambuco, André Guimarães, e a gente volta rapidinho com o Poder e Negócios. Até já. Olá,
Olá, estamos de volta com o Poder e Negócios. Em ano de eleições, vamos tirar dúvidas frequentes de quem vai às urnas no mês de outubro para eleger presidente da República, governadores, senadores, deputados estaduais e federais. Pernambuco tem, em média, hoje, 6 milhões e 600 mil eleitores que estão aptos a votar. Entre eles, existem muitas dúvidas, claro. Por isso, nós convidamos o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, André Guimarães, para esclarecer algumas dúvidas dos nossos telespectadores. Em relação à convocação dos mesários, presidente, quando começa? Logo após o final do cadastramento eleitoral, essa passará a ser a nossa preocupação, o nosso foco. Porque, para você ter uma ideia, Meire, nós convocamos para as eleições em torno de 80 mil mesários. Então você vê que é uma estrutura gigante. Isso vai ser gigante. Depois de maio, essa convocação? Depois de maio. Então, nós passaremos, né, a realizar esse cadastramento dos mesários, né, que é de fundamental importância para a regularidade, né, e a execução das eleições. Não há como se realizar eleições se não houver o apoio, né, do povo, né, dentro desse processo. Através desses eleitores para serem mesários. Então, eles realizam um trabalho público de extrema importância em prol da democracia. Presidente, quem é convocado e não pode participar ou não quer participar, pode justificar de alguma forma? Ele pode se recusar a esse trabalho? Olha, a recusa, ela tem que ser justificada. Não pode simplesmente se recusar. Né? Porque esse é um serviço público que podemos dizer é essencial à democracia, ao nosso país. Mas, evidentemente, apresentando justificativa, né, plausível, nós, né, atenderemos na medida do possível. Quais são as atribuições de um mesário? As atribuições do mesário, notadamente, é organizar os trabalhos da sessão, de cada sessão eleitoral, né, permitindo o acesso dos eleitores e captando o voto de cada eleitor dentro daquela segurança necessária, a identificação do eleitor, né? Cada sessão tem seu presidente, né? Então, é de fundamental importância, porque os mesários é que organizam, né, o processo de votação de cada sessão eleitoral. Então, quem participa desse processo pode ter direito a folgas no trabalho? Como é que é essa compensação? Com certeza tem direito a uma folga. Agora, eu estou, assim, não sei exatamente se são 2 dias, quais são os dias de folga, mas terá alguma folga. No dia da eleição, quem tem preferência para votar primeiro? Olha, os portadores, né, de deficiência sempre, né, terão preferência de votação. Os idosos também, né, e o processo é normal. A preferência que tem na vida normal terá também no processo de votação. Lembrando que a gente está numa pandemia, a gente não sabe ainda como é que vai estar o cenário no mês de outubro, mas se fosse hoje era preciso ter todo aquele cuidado, né, com o protocolo sanitário. Protocolo. Nós, evidentemente, assim como ocorreu na última eleição, na próxima eleição, em havendo necessidade, nós cumpriremos todas as recomendações sanitárias determinadas pelos órgãos de saúde do nosso estado. Agora, presidente, pelo cenário que a gente está vendo ser desenhado aí, deveremos ter uma eleição bastante acirrada. Como é que vai ser o controle da propaganda eleitoral? Meire, sobre esse tema eu digo o seguinte: a polarização, né, o acirramento de ideias, ela é própria da democracia. Basta você ver
o que acontece na maior democracia do mundo, nos Estados Unidos, principalmente nas últimas eleições que ocorreram nos Estados Unidos. Então, isso é perfeitamente normal. Agora, o que não pode é grupos acharem que se sobrepõem à força do Estado. O Estado tem que se sobrepor e prevalecer sobre grupos que queiram, né, agir de forma incompatível com o que a democracia permite. E assim ocorrerá com relação à propaganda eleitoral. Né? Em havendo excesso, a Justiça Eleitoral está pronta para analisar esse excesso e, se for o caso, punir de acordo com o que a legislação prevê. E aí a gente se refere, quando o senhor fala desse excesso, à vida real, né, o ambiente real ou ambiente virtual, porque a propaganda eleitoral também vai ser fiscalizada na internet. Né? E aí eu acho que a vigilância de vocês vai ser ainda maior, né, por conta justamente da rapidez com que as notícias se espalham no mundo virtual. Sem dúvida, sem dúvida. A resolução do TSE sobre propaganda eleitoral está perfeitamente delineada nesse ponto da utilização de mídias sociais, né, de internet, o que é e o que não é possível. Uhum. Então, são várias, né, normas que a legislação prevê. Então, em havendo descumprimento dessas normas, consequentemente, haverá a punição ou a sanção prevista na resolução, na lei e nas resoluções do TSE. Isso é um tema tão importante que nos nossos telejornais a gente vai falar muito sobre isso, a questão da propaganda eleitoral, para que o cidadão em casa também fiscalize, também acompanhe, saiba o que é certo, o que é errado. O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco sempre contribui com muitas informações aqui para o nosso jornalismo. A gente vai ficar muito atento a esse tema, porque é muito importante, né? São eleições, assim, importantíssimas agora no mês de outubro. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, presidente, em relação a voto branco e voto nulo. Como eu disse, Meire, a participação do povo na democracia é de suma importância. O povo tem que se convencer que o voto nulo e o voto branco em nada favorece a consolidação da democracia. De tal modo que eu peço a todos os eleitores que escolham os representantes que eles entendem, né, que possam exercer, né, aqueles ideais que eles gostariam que fossem consolidados no nosso país. De tal modo que não votem em branco nem votem nulo. Exerçam, né, o seu poder de voto. Eles têm que ter consciência desse poder do voto. A democracia, né, é um sistema interessante, por quê? Porque a cada eleição nós temos condições de renovar. Se aquele político que correspondeu às expectativas do eleitor, né, merece permanecer, então será renovado. E aqueles que, porventura, o povo achar que não correspondeu, é hora de renovar. Essa é a democracia. É a democracia, sem a invasão da privacidade, sem não deixar legítimo o direito do outro. A Lei Geral de Proteção de Dados está aí para isso também. Também. E o TSE está preocupado com isso, tem norma específica sobre isso na resolução sobre a propaganda eleitoral. Bom, o tre-pe.jus.br. A gente já entra lá no site, vê todas as informações, serviços online. Se o eleitor quiser tirar dúvida, quiser entrar em contato, tem muitas informações lá, presidente. A gente já deu uma olhada lá para ver em que norte a gente deve observar esse processo eleitoral. E esse ano especificamente, o senhor acha que a eleição do mês de outubro ela vai ter alguma característica diferente em relação às demais? Não, Meire, eu encaro a eleição de outubro
próximo como mais uma eleição. A Justiça Eleitoral e o TRE de Pernambuco, especificamente, está preparada para realizar mais uma eleição. Não vamos deixar, né, que nada possa acontecer que venha prejudicar essa eleição. Nossa estrutura está consolidada e preparada, não só o TRE de Pernambuco, a Justiça Eleitoral Brasileira. Completou 90 anos, Meire, a Justiça Eleitoral. Então, são relevantes serviços prestados à democracia, principalmente, né, nas últimas décadas, vamos dizer assim, e temos sempre avançado, e a nossa democracia, a meu ver, né, e acredito que do povo brasileiro, tem evoluído e tem se consolidado cada vez mais. Presidente, realmente, assim, são palavras bem fortes. A gente está no começo do ano, a gente vai acompanhar o desenrolar de todo o processo, né, o início da propaganda eleitoral, reforçando aqui para você que está em casa, que precisa resolver a sua situação eleitoral, olha, até 4 de maio para resolver pendências em relação ao título de eleitor, como o presidente falou, e após essa data vem a convocação dos mesários, todo o processo que a gente vai acompanhar aqui. Lembrando que tem sempre o site do Tribunal Regional Eleitoral para tirar todas as dúvidas de quem precisar, até mesmo entrar em comunicação com vocês. 24 horas. 24 horas. Presidente, a gente agradece demais a sua participação aqui no Poder e Negócios, viu? Um bom dia para o senhor. Bom dia, eu agradeço. Gostaria de concluir essa entrevista, Meire, dizendo que tem um provérbio que diz: só percebemos o valor da água quando a fonte seca. Portanto, não deixemos nunca a fonte da democracia secar. Muito obrigado, Meire, pela oportunidade. Muito obrigada pela reflexão também, viu? Um bom dia para o senhor. O Poder Negócios fica por aqui. Nos encontramos novamente no próximo domingo, às 10 da manhã. Até lá. Tchau.